Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Uma parte da imagem do que vai ser o nosso prédio ali na Estrada das Arcas. Na parte superior nós teremos o nosso auditório, com capacidade ali para 450, quase 500 pessoas. E do outro lado nós teremos um espaço para as crianças, para acolhimento. A nossa previsão é conseguir acolher ali até 350 crianças. E na parte de baixo nós teremos vários projetos que nós temos sonhado já como igreja, já temos alguns executados, mas sonhado em ampliar. Nós teremos um restaurante focado no acolhimento, focado no nosso tempo de convivência, de comunhão como igreja. A gente tem uma máxima aqui na Casa Viva, que é, onde tem 2 ou 3 membros da Casa Viva juntos, a gente tem pelo menos 1 quilo de comida e 2 litros de bebida. Porque nós somos um povo lindo, querido, cheiroso, que gosta de se confraternizar. Então, a gente tem esse espaço com esse objetivo, mas, mais ainda, com o objetivo de oferecer para a nossa cidade. A gente está num corredor gastronômico, Itaipava é o polo gastronômico do Rio de Janeiro, um restaurante que tenha um propósito muito especial. E a gente deseja que cada prato de comida gerado no restaurante levante recursos para que a gente consiga oferecer comida, pelo menos dar acesso diário à comida a crianças carentes em projetos que a nossa Casa Solidária, que é o nosso braço social, vai adotar, vai estabelecer como parceria nessa nova fase. Vamos ter um espaço Kids de acolhimento das nossas crianças, que faz conjugalidade com todo o projeto que a gente tem desenvolvido na nossa igreja. E eu posso garantir para vocês, eu tenho tido a oportunidade de conhecer e visitar muitas igrejas no Brasil, e posso afirmar que a nossa igreja é uma igreja privilegiada no que diz respeito à estrutura, metodologia, cuidado das nossas crianças. Nós temos um time lindo de homens e mulheres, e talvez aqui já esteja uma diferença da nossa igreja. Normalmente a gente só vê predominantemente a figura feminina com o trabalho com as crianças, e a nossa igreja tem também a figura masculina com essa presença marcante, ativa no cuidado, no ensino das nossas crianças. Teremos um espaço focado com os nossos adolescentes. A nossa igreja nasce com um perfil de casais com filhos pequenos. Esses menininhos começaram a crescer, começaram a engrossar a voz, já falam tio, tia, para lá e para cá. São os nossos adolescentes. Estamos com quase 30 adolescentes já na igreja, aproximadamente 100 crianças, fora os bebês que estão chegando à torta e direita por aí. Se você ainda não é refém do bebedouro da igreja, toma cuidado, que o nosso bebedouro tem uma fórmula mágica que gera vida e é parte do crescimento natural da Casa Viva. Então, nós queremos ali oferecer um espaço para esses adolescentes, para que tragam seus colegas, para que tenham um espaço, especialmente nesse tempo em que a nossa sociedade tem captado o coração e a mente dos adolescentes. Nós queremos oferecer um espaço seguro de cuidado, de ensino, de comunhão, de confraternização para os nossos adolescentes. A nossa igreja é uma igreja abençoada, com pessoas dotadas de talento, dotadas de capacidades. E entre esses nós temos muitos profissionais da área da saúde. E nós queremos oferecer uma clínica que vai oferecer serviços da área da saúde, desde atendimento médico, terapêutico para a comunidade, de forma acessível, de forma bondosa, cuidadosa, espiritual. Também queremos oferecer para a nossa juventude da cidade um espaço de atividade esportiva, com judô, jiu-jitsu, pilates, balé para as meninas também. Então, todo esse movimento que Deus tem nos permitido criar, desenvolver, tem um único papel, que é ajudar o rei a estender o reino dele na face da terra. Essa é a nossa missão como igreja. Ser a extensão do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Por isso o nosso tema. Nova casa, nova estação, mas a visão é a mesma. A despeito das novas estratégias, nós queremos ser, sim, essa manifestação clara do amor de Deus aqui em Itaipava. E nessa manhã eu quero fazer ecoar sobre a história, de modo que alcance os nossos corações, as palavras que o apóstolo Paulo deixa registrado lá no capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Atos, capítulo 20,
verso de número 27. Eu convido você a acessar a sua Bíblia. Nós temos, de forma também a contribuir com aqueles que não possuem exemplar das Escrituras, a projeção do texto, mas eu queria estimular você a acessar a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 27, e ler com você o que Paulo diz aí, e fica registrado, ultrapassando os milênios e chegando até nós nessa manhã, palavras que têm a ver com esse momento que estamos vivendo como igreja. Diz-nos assim a palavra de Deus, voz do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, verso 27. Jamais deixei de lhes anunciar todo o conselho de Deus. Jamais deixei de lhes anunciar todo o conselho de Deus. É aqui, exatamente no verso 27 do capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, que a nossa missão encontra fundamento. O que é esse todo o conselho de Deus? E o que isso tem a ver com a nossa nova casa? Com o nosso novo endereço? O que isso tem a ver com a sua vida e com a minha vida? Eu sei que muitos que estamos aqui nesta manhã somos fruto da tradição cristã. Muitos aqui crescemos e tivemos o privilégio de crescermos num lar cristão. E durante os nossos anos de convívio, de caminhada na nossa jornada cristã, aprendemos algumas coisas. E muitos entendemos, por conta desse aprendizado, que todo o conselho de Deus é como se fosse uma lista de temas. É como se pegássemos a Bíblia e pudéssemos ali fracionar a Bíblia em conteúdos, e a partir desses conteúdos estabelecermos algumas doutrinas, e é isso que de fato nos difere em termos de denominações no Brasil, os protestantes, os evangélicos, os pentecostais, os neopentecostais, e a gente vai então entendendo, alguns de nós acreditamos assim, que ao falarmos desses conteúdos, ao proclamarmos essas doutrinas, nós estamos falando de todo o conselho de Deus. E aqui, como batista do Papo Amarelo, e vocês sabem disso, eu sou terceira geração de batista, tenho a oportunidade hoje de servir a denominação batista no Brasil, e posso afirmar, pela minha trajetória, cresci numa igreja pastoreada e liderada por um pastor norte-americano, lá do sul dos Estados Unidos. E eu aprendi desde pequeno a como proclamar o evangelho do Senhor Jesus para alguém. Nós desenvolvemos estrategicamente as 4 leis espirituais. E essas 4 leis espirituais vão dizer para você: primeira lei, Deus te ama. Segunda lei, olha, você, diante da santidade de Deus, é um pecador. A terceira lei é que esse Cristo, que é o Deus encarnado na terra, ele morreu por você. E a quarta lei é que você precisa render o seu coração e a sua vida a esse Deus, tornando ele como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vimos Deus usar essa metodologia. Milhares e milhares de pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus por conta disso. Mas nós precisamos entender que ainda as 4 leis espirituais e tantas outras estratégias de evangelização não contemplam todo o conselho de Deus. É apenas um fragmento. É uma foto vista de um ponto. E nós não podemos pegar exatamente isso, que é verdadeiro, mas é limitado. Por que é limitado? Porque reduz o evangelho à pergunta: olha, você quer ir para o céu quando você morrer? E a gente deixa de fora o alcance do reino de Deus em todas as outras dimensões da nossa existência. Porque uma das coisas que a própria palavra de Deus nos garante é que em Deus nós existimos, em Deus nós vivemos e em Deus nós nos movemos. Então não há como nós cercearmos a dimensão do que Deus é e da palavra de Deus, daquilo que está contemplado como palavra de Deus no Evangelho de Cristo Jesus, há apenas uma metodologia de evangelização. Outros, um pouco mais ousados, entendem que todo o conselho de Deus pode ser adquirido por meio do estudo de uma teologia mais sistematizada. E aí vai lá e compra os livros de teologia e vai aprender sobre Deus, sobre o ser humano, sobre o plano de Deus, vai entender a trindade, a formação triuna de Deus como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Vai entender o projeto de Deus para com a humanidade.
vai aprender sobre o papel do Paráclito, do Espírito. A igreja que é forjada e formada operacionalmente no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, depois dessa jornada cristã, até aquele dia em que nós chamamos de escatológico, o fim dos tempos, quando então Jesus virá para buscar a sua igreja. Nós temos isso disposto aí a ser acessado em qualquer tempo, de qualquer forma. É algo valioso, é algo que aprofunda a nossa fé, sistematiza o nosso pensamento, protege inclusive a igreja. Nós somos batistas, temos uma doutrina bíblica sobre a qual nós nos fundamentamos, mas isso sozinho também não é todo o conselho de Deus. Isso sozinho não é todo o evangelho de Cristo Jesus. E uma das coisas, especialmente aqueles que nos acompanham já há algum tempo, sabem que as pregações que são pronunciadas deste ambiente entregam uma teologia que precisa ir ao encontro da carne, do osso, da dor, da história, do dilema da vida. Não faz sentido algum nós ficarmos aqui entregando uma teologia, tentando aspectos do que diz respeito, por exemplo, à hierarquia dos anjos. Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Isso não é prático para as nossas vidas. Isso não alcança as nossas realidades. A teologia, todo o conselho de Deus, ultrapassa as páginas e tem que nos alcançar nas nossas realidades. Tem que forjar e transformar o nosso caminho, que é realizado no chão da vida. Nós não estamos na espiritosfera. Nós estamos numa realidade marcada, sim, pela crueldade, pela maldade, pela desigualdade. E uma das coisas que nós precisamos entender é que podemos conhecer todas as metodologias escatológicas, ter um mapa mental sobre o livro do Apocalipse, mas nós não vamos ter, a partir disso, resposta a perguntas que, por exemplo, são traduzidas quando alguém chega para a gente e diz assim: e aí? O que isso representa ou entrega de resposta ou de solução à minha depressão? E a injustiça e a corrupção que está aí escancarada cada vez mais diante das nossas caras, nessa sociedade, marcada por um jeitinho. E o abuso infantil, e o feminicídio. A cada dia, 8 ou 9 mulheres são assassinadas. A cada hora, 4 a 5 mulheres são abusadas sexualmente no Brasil. E isso porque são números entregues, denúncias formalmente realizadas. Ou seja, nós estamos tratando de um subnúmero. O Evangelho precisa responder a esses anseios. Imagine um empresário cristão, 15 funcionários, ou seja, 15 famílias, que antes de se converter veio de uma jornada de não declaração adequada dos impostos, sonegação de impostos. Ele então vai a uma igreja, participa da celebração, ouve o sermão oriundo da palavra de Deus, aceita Jesus, começa a sua jornada cristã, e aí ele começa a ir para o trabalho e percebe um conflito entre aquilo que ele está aprendendo com Deus, entre a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida e aquilo que ele está vivenciando e praticando já há anos. E angustiado, ele procura o pastor e diz: pastor, eu preciso compartilhar com o senhor algo que está me incomodando. Eu pequei, eu confesso, eu pequei. Eu vim desde os meus antepassados aprendendo a gerar negócios no Brasil de forma corrupta, de forma inadequada, mas eu estou num conflito tremendo agora, porque eu conheci a verdade, e essa verdade vem para me libertar disso, mas não é tão simples assim. Eu quero corrigir, mas se eu corrigir tudo de uma única vez, eu vou comprometer 15 famílias, o meu negócio não vai se sustentar, vai fechar. Como obedecer a Deus, como ser correto nos caminhos do Senhor, andar nas veredas da justiça, mas sem comprometer as pessoas. Perceba que esse é um dilema da vida real.
E não é um dilema que se resolve com resposta pronta no manualzinho, como responder a perguntas do dilema da vida, passo 1, 2 e 3. A lei manda dizer a verdade. A graça chama ao arrependimento. A consciência de que existem caminhos que não são caminhos para aqueles que agora entregam seus corações, as suas vidas ao Senhor Jesus. Essa mesma graça exige reparação real. É um amor que olha e pede responsabilidade especificamente com quem depende daquele negócio. É um homem que está agora num conflito absurdo entre colocar a coisa como precisa ser feita, mas do outro lado o comprometimento do próprio negócio e do sustento de 15 famílias. Esse é o Evangelho, que faz com que a gente encare situações como essa e não nos leve a uma postura de relaxamento. Deus entende, Deus sabe onde nós estamos inseridos, a coisa aqui no Brasil não é tão simples assim. E nem uma postura que confessa e deixa tudo explodir, seja o que for. Há necessidade de um equilíbrio, de uma jornada em verdade, em graça, em justiça, com uma planificação, sim, de correção, de acerto, de ajuste, de acompanhamento por meio de pessoas experientes, de conselheiros, profissionais, inclusive com a disposição de sim pagar um preço pela obediência, pelo que é certo, pelo que é justo, mesmo que sejamos tentados a dar um jeitinho. A teologia, ela tem que fazer sentido nessa realidade. Quando a vida exige da gente uma postura lá na quinta-feira, 3 da tarde, quando a vida se agiganta, quando a conta é posta sobre a nossa mesa. E quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, lembra lá de Zaqueu? Quando o Cristo o alcança e a graça de Cristo transforma o seu coração, Zaqueu não sai se sentindo melhor. Ele sai com a disposição de acertar a conta. Ele sai com a disposição de fazer a reparação, de mudar o que precisa ser mudado. A graça de Deus não é uma justificativa para ele continuar vivendo a vida dele de forma relaxada, não. A graça de Deus é uma motivação que ele tem, inclusive, para colocar a vida dele em ordem. Porque uma das coisas que nós precisamos entender é que a graça de Deus, a superabundante graça de Deus, a constrangedora graça de Deus, ela não passa um pano quente sobre o pecado. Deus não vai de forma graciosa colocar a mão sobre as nossas cabeças e dizer, olha, não tem problema não. A graça, pelo contrário, é essa força motora que o Espírito Santo de Deus faz gerar em nós, para que nós possamos encarar o pecado de frente, para que possamos encarar a nossa humanidade de frente, para que tenhamos a hombridade, a coragem de olhar no espelho e assumirmos a nossa culpa, a nossa condição humana, a nossa natureza adâmica, e buscar com a força do Espírito Santo de Deus a reparação total. Agora, isso não cai do céu. Não existe um Skydex que você liga, chega um anjo do céu, coloca na porta da sua casa uma caixinha azul que você abre e tem uma solução do céu para isso. Há dilemas da vida que os manuais de teologia não respondem. Há circunstâncias e situações que estão exemplificadas nessa manhã, nesse auditório, por meio de vidas e histórias, que o Google não dá resposta não. Que a inteligência artificial não resolve. Você pode ir lá para o ChatGPT e perguntar lá. São situações e circunstâncias que serão, sim, recebidas por soluções e por respostas numa jornada, numa caminhada, num aprendizado, num amadurecimento, de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus, pedindo, Deus, me ajude. Eu quero ser um homem melhor, Deus me ajude, eu quero ser uma mulher melhor, Deus me ajude, eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um cidadão melhor, uma cidadã melhor. Eu quero honrar o teu nome.
Eu quero parar de brincar de ser crente. Eu quero ser genuinamente reconhecido como um filho, uma filha do Senhor, comprometido com a palavra do Senhor, com a igreja do Senhor, com o povo do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Nós e o mundo precisa de uma comunidade de fé que consiga discernir os caminhos do Senhor. Uma comunidade rendida à presença do Senhor em oração, habilitada a escutar aquilo que está acontecendo ao seu redor, sensível às necessidades que estão ao seu redor, sofrendo junto, chorando com os que choram, buscando no Espírito qual que é a boa nova de Deus para nós. Deus nos colocou aqui como igreja com um propósito. Esse propósito não tem a ver comigo, não tem a ver com o pastor Ramos. Esse propósito tem a ver com o propósito de Deus, com o plano de Deus, com o desígnio de Deus. O que nós precisamos responder é: Deus, o que o Senhor está querendo da gente? Porque Deus está fazendo um movimento espiritual extraordinário. Eu tenho dito isso, eu passo em frente àquele endereço todos os dias para ir ou sair da minha casa. Eu vi desde o primeiro momento em que eles começaram a escavar aquele terreno, e nunca passou pela minha cabeça a possibilidade da gente ir para lá. Há menos de 2 meses a gente nem tinha aquilo no nosso radar, nas nossas mãos. E Deus vai fazendo um movimento inexplicável, acordando pessoas de madrugada, pedindo pessoas para telefonar, as coisas começam a acontecer, conexões começam a ser feitas, corações começam a ser dilatados, e Deus vai mostrando de forma escancarada a boa vontade dele para com a sua igreja. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com a igreja do Senhor. Ele está querendo fazer alguma coisa muito especial em nós, entre nós e através de nós. E o que nós precisamos é nos preparar para esse tempo, para esse momento, sendo essa referência de uma comunidade genuinamente cristã, cristocêntrica. Hoje, infelizmente, a gente tem que lidar com tudo quanto é tipo e espécie de igreja, de liderança pastoral que está surgindo por aí. Eu tenho que, às vezes, ficar dando conta e prestando conta se a gente é uma igreja de verdade, se a gente não é uma igreja de verdade. Que tipo de pastor que a gente é? Que tipo de evangelho que a gente prega? Porque adulteraram a noiva de Cristo. Macularam a igreja do Senhor Jesus. É a turma do coach, do helicóptero, do avião, da sala VIP, da posição, da pipoca. Olha onde a gente foi parar. Eu acho que um chicote seria pouco para Jesus nesse tempo. Entrar, metendo o pé em tudo, falando assim: olha o que vocês fizeram com a igreja, com a casa do meu pai. Nós estamos aqui para mostrar para essa realidade que Deus continua com o seu plano magnífico de estender o teu reino, abençoar e transformar as realidades. É para isso que a gente está aqui. Para que sejamos hábeis a compartilhar todo o conselho de Deus. E o que é todo o conselho de Deus? É mostrar para todo mundo, nas nossas casas, nos ambientes que a gente convive, trabalha, estuda, vai e vem, que Deus existe, que Deus ama, que Deus revelou o seu amor em Jesus Cristo, que Deus quer transformar vidas e realidades. Nós estamos vivendo um tempo de adoecimento humano. Vocês lembram quando eu falei do homem que casou com jacaré? Lembra lá? O camarada vestiu um jacaré de noiva e casou com um jacaré. Essa semana, a Natália voltou mais aterrorizada com uma pessoa que casou com ela mesma e separou porque estava sendo autocobrada. Falei: olha, eu pedi para repetir porque o meu cognitivo não conseguiu acompanhar a velocidade de uma pessoa que casou consigo mesma e daqui a pouco pediu separação porque ela estava se autocobrando. Olha a espécie. Olha o nível de adoecimento. E nós precisamos proclamar esse bom conselho de Deus.
que diz quem somos nós, a verdade sobre nós, sobre a nossa história, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Todo o conselho de Deus que exige santidade, uma postura de vida digna de sermos chamados filhos e filhas de Deus, que exige justiça. A única resposta para o nosso país, está em Jesus Cristo. 2026 vem aí, mais um ano de eleição. E a gente não faz ideia o que nos espera. Eu não estou falando aqui de partido, não. Eu não estou nem aí para partido, para quem é o indivíduo, não. Porque a resposta para o nosso país não está no partido A, B ou C, ou na pessoa E, F, G. A resposta para o nosso país está em Jesus Cristo. Ele é a única esperança. Mas que a gente possa voltar à sanidade, porque o que nós vivemos na última eleição foi um nível de adoecimento das famílias se degladiarem por conta de partido político. Estejamos já em oração, para que a justiça de Deus se manifeste, para que tenhamos sensibilidade diante do juízo do Senhor, para que a gente atravesse a nossa vida, atravesse a nossa história, marcados e forjados pelo amor de Deus. É por isso que nós estamos aqui. E o centro desse conselho todo de Deus perpassa pela graça de Cristo Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus não são verdades soltas. O Evangelho do Senhor Jesus é sobre a graça de Deus. A graça é a forma como a gente vai olhando para a Bíblia, vai lendo a Bíblia, vai entendendo quais são os planos de Deus. Porque se a gente não lê a Bíblia com a graça, com a lente da graça, a gente só vê regra. É a turma do cabelo comprido, da saia comprida, e esquece do tamanho da língua. Esquece da postura. É a turma da estética que esquece a ética. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender, junto com o coração de Deus, quais são os planos, os desígnios de Deus para nós. Porque graça, inclusive, a escandalosa graça de Deus é a decisão de Deus de amar aquilo que não merece ser amado. Porque eu vou te contar uma coisa, não sei se você sabe disso, você não merece o amor de Deus. Eu não mereço o amor de Deus, nós não merecemos o amor de Deus. Deus decidiu nos amar. E na verdade, quando decidiu nos amar, transformou aquilo que não merecia ser amado em algo que então passa a ser amado, por conta do amor dele. É por isso que a gente está aqui. É por isso que o sol, nessa manhã, se pôs diante de nós. É por isso que a chuva cai do céu sobre justos e injustos. É por isso que o fôlego da vida está aí, sobre toda a humanidade. Porque isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com a graça de Deus, com o amor de Deus, com o caráter de Deus. E se tem uma das coisas que a graça de Deus faz, na verdade são duas coisas. Primeiro, ela humilha. Porque a graça de Deus, quando contemplada, ela mostra quem de fato nós somos. A graça de Deus, quando posta diante de nós, ela derruba qualquer justiça própria. Ela faz desfalecer qualquer orgulho religioso. A graça, quando contemplada genuinamente, faz com que a gente ecoe as mesmas palavras que o apóstolo Paulo vai dizer. Olha, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais o maior não é minha sogra não, sou eu. Sou eu. Talvez se perguntássemos aqui, quem que é o maior pecador que você conhece? Eu falei, lá na minha família tem uns 8, lá no meu trabalho tem uns 18, lá na minha cidade tem uns 118. Mas a gente esquece de contabilizar que o pior nessa história toda somos nós mesmos. A lei, a palavra de Deus, ela é um padrão inalcançável que denuncia o erro. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente fica incomodado, porque eu sei que eu não vou conseguir. E não vá achando que você vai, porque você não vai, não. Isso é um sobrepeso, isso é uma sobrecarga. E aí nós somos alcançados pela graça. Essa graça nos conduz à cruz. E nos concede a condição de viver de modo novo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E há um peso aqui que a gente não pode ignorar. Quando Paulo diz que anunciou todo o conselho de Deus, ele está dizendo também que se calasse as partes mais difíceis do Evangelho, da palavra de Deus, ele seria responsável pelo sangue de muitas pessoas. E aqui está a diferença entre o verdadeiro e o falso profeta, entre a verdadeira e a falsa mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Porque o falso profeta, igualmente ao verdadeiro profeta, fala do amor, fala da graça, fala do cuidado, da misericórdia. Só que para aí, o verdadeiro profeta continua anunciando a ira de Deus sobre aquilo que não condiz com a sua vontade. Por isso que nós não podemos aqui, especialmente na Igreja Batista Casa Viva Itaipava, omitir de pregar toda a palavra de Deus, todo o Evangelho do Senhor Jesus. Omitir partes do Evangelho não é só um detalhe, é comprometer diante da minha mão, nos pés do Senhor Jesus, a alma de cada pessoa que tem ouvido a palavra de Deus pregada aqui. Eu sei que pregar o Evangelho todo do Senhor Jesus nesse tempo não lota auditório. Só que eu não estou preocupado com isso. E é por isso que tem a turma da autoajuda aí. É por isso que tem os pastores coaches por aí, que está levando a turma adoecida aos montes. Aqui não. Aqui nós vamos dizer a verdade, aquilo que é exigido de nós como homens e mulheres, como servos e servas de Deus. Porque aqui essa igreja precisa e continuará pregando todo o conselho de Deus. E quando nós optamos por ser uma igreja que prega todo o conselho de Deus, nós estamos decidindo a não ser uma igreja de fachada. A gente não quer ser uma placa na avenida. E eu já vou dizer para vocês uma coisa, especialmente quem está chegando. A Casa Viva não é uma igreja vitrine de gente perfeita, porque não é essa a proposta do Evangelho do Senhor Jesus. A igreja de verdade é um hospital de pecadores. É por isso que Jesus, em todo o tempo, se distanciava do templo e ia ao encontro das pessoas. A igreja é uma oficina para consertar gente quebrada. E sabe o que dói o meu coração? É saber que temos recebido cada vez mais gente quebrada, machucada, com o sistema, com os modelos, com as lideranças pastorais doentes. Então, é isso que Deus está exigindo da gente aqui. Uma igreja que não tem um processo de disciplina seletiva, sabe? Eu cresci nesse tipo de igreja. Aquela igreja que expõe a gravidez da jovem solteira e que omite o pecado do marido violento, da mulher corrupta, fofoqueira, maledicente. Eu sei porque eu cresci nesse ambiente. Só que quando a gente olha para o Evangelho do Senhor Jesus, nós vamos percebendo que a graça, ela não pode ser confundida com permissividade. A graça do Senhor Jesus, ela traz todo o conselho do nosso Deus. Em Atos capítulo 20, o mesmo Paulo que fala do Evangelho da Graça, ele vai advertir contra lobos vorazes, lobo em pele de cordeiro, gente travestida entre nós. E vai dizer, olha, lembrem-se que a igreja do Senhor Jesus foi comprada com o sangue de Deus. Então, se nós queremos ser essa igreja do Evangelho todo, do conselho todo de Deus, nós precisamos de homens e mulheres, líderes como o apóstolo Paulo, que não se poupam, que se ocupam, que se preocupam com a igreja do Senhor Jesus. E viver esse tipo de evangelho é segurar juntas nas mãos a graça e a verdade. É ao mesmo tempo acolher, e esse é um dos nossos grandes pontos como missão de igreja, uma igreja que acolhe.
mas é, ao mesmo tempo, uma igreja que confronta, que pega o Evangelho do Senhor Jesus e coloca diante dos nossos olhos, que cuida, mas que também disciplina. Esse é o modelo do que Deus tem realizado em nós. Não uma turma que anda com o dedo em riste para ficar apontando o pecado dos outros, mas é a turma que aponta o que precisa ser corrigido, ilumina a vida com a graça de Deus, para ajudar essas pessoas, com o poder do Espírito Santo de Deus, a redimir suas histórias. Porque esse auditório é repleto de pecadores, a começar de mim. Mas nós somos alcançados pela graça. E precisamos hoje estarmos melhor do que estávamos ontem. Amanhã, melhores do que nós estamos hoje. Então, pare e pense um pouquinho aí, em que área da sua vida você ainda não permitiu de verdade que o Evangelho entre. Sabe aquele porão mais obscuro da sua alma? O que está trancado lá dentro? O que você tem escondido, camuflado? Que dilemas da sua vida e da sua história você tem medo ou vergonha de trazer à tona à luz? Que ponto que você ainda se protege, atrás às vezes de uma religiosidade, em vez de entregar isso diante de Deus e falar: Deus, está aqui, me ajuda. Eu não aguento mais. Eu estou perdendo a minha identidade, eu estou vivendo e me tornando um avatar, tentando ser o que eu nem sou mais para quem não está nem aí para mim. Talvez alguns aqui entre nós precisam recuperar isso. Talvez você esteja como o empresário que eu dei o exemplo aqui, você ama Deus, você está comprometido a viver o plano de Deus, mas você carrega coisas tortas na sua vida. E talvez seja a hora de você consertar isso. Talvez seja um conflito na família. Casais que chegam aqui de mãos dadas, a coisa mais linda e chuchu do mundo, mas quando entram no carro e vão viver a sua semana, vão para o inferno existencial, conjugal, familiar. Talvez problema com a sexualidade, talvez problema com dinheiro, talvez problema com o trabalho, não sei. Mas eu acho que chegou a hora da gente dar um sacode em nós mesmos e definirmos o que a gente quer da nossa própria vida. Pessoas que talvez estejam servindo dentro da igreja, mas com aquele sentimento de impostor. Eu estou aqui, mas o meu coração não está aqui. E lembre-se, o Evangelho não é arrume-se primeiro e depois venha Cristo, não. O que o Evangelho vem mostrar para nós é: venha como você está, traga os cacos, traga a sua história, traga a sua dor, traga os fantasmas da sua jornada. Venha, coloque isso diante de Deus, porque a graça de Deus é suficiente para consertar isso, para transformar isso, para colocar você diante de um novo horizonte que Deus deseja estabelecer na sua vida. Olha para o tempo que você já viveu, projeta esses anos agora para frente, talvez alguns nem estarão mais aqui, simplesmente pela contabilidade da vida. Mas faça valer a pena o tempo que você tem vivido a sua vida. É por isso que nós estamos aqui como igreja. Para que a gente não se perca. Para que dominicalmente, juntos, em celebração, ou então nos nossos pequenos ajuntamentos, através do discipulado, do encontro dos homens, das mulheres, nas nossas rodas de conversa, comendo uma pizza, um autêntico pão de queijo, a gente consiga compartilhar os nossos corações e sermos a extensão do amor de Deus na vida um do outro. Porque daquela porta para fora, o mundo não está nem aí para a gente. Quando eu estava lá, internado na UTI, a verdade nua e crua que batia diante dos meus olhos é: o mundo não vai parar de girar por causa de você, ô bonitão. E essa verdade vale para você, a história não vai parar por sua causa. Então a pergunta é: o que a gente está fazendo com a nossa vida, com a nossa história? O fato de a gente estar mudando de endereço não significa que os nossos problemas vão mudar, não. A depressão não vai ficar aqui. Os vícios não vão ficar aqui, as crises conjugais não vão ficar aqui, os conflitos familiares não vão ficar aqui, não vão com a gente, sabe por quê? Porque o problema está em nós. Por isso que a gente precisa se render e pedir: Deus, tenha misericórdia de mim, Deus, tenha misericórdia de mim. Colocar as nossas casas diante da presença de Deus, pedindo a bênção de Deus, consagrando os nossos filhos. Tem um mundo lá fora louco para captar o seu filho e a sua filha.
Uma juventude, eu não sei onde nós vamos parar daqui 10, 15 anos, eu não sei. Por isso nós temos investido recursos, tempo, na vida dos filhos. Eu quero pedir em nome de Jesus, você pai e mãe, vendo o teu rim, mas não deixe de investir tempo na vida do seu filho, e colocar o seu filho nas oportunidades que a igreja tem te dado. Não adianta depois vir e falar, pastor, o que eu faço? O que eu faço? Senta, chora e ora. Porque você está dizendo para o seu filho, e diz para o seu filho a vida toda que futebol é mais importante do que a igreja. Que rede social é mais importante do que a palavra de Deus. Que filtro de Instagram é mais importante do que verdade. Que celular é mais importante do que convívio, do que conversa. E eu estou falando de coisas, gente, palpáveis, que alcança todos nós. Pais que chegam cansados e querem se livrar. Entrega, toma aqui, vai lá. Eu já disse sobre os danos disso aqui. Se tem uma das coisas que ninguém vai poder dizer, é que eu não avisei. Essa é a realidade crua que a gente tem aí. E eu sei que talvez não era essa a expectativa de você sair nessa manhã e vir para cá ouvir. Mas é todo o conselho de Deus que a gente tem que pregar. Por isso eu quero fazer um convite com 2 respostas concretas. Primeiro, pessoalmente. Pare de negociar com a verdade. Em nome de Jesus, pare de negociar com a verdade. Seja sincero consigo. Sabe, peça ao Espírito Santo. Deus, onde eu estou vivendo uma fachada? Pare de se auto-enganar, porque você está comprometendo a sua história, a sua jornada. Seja um crente de verdade. Diga, Senhor, eu não quero viver um evangelho pela metade, não. Eu quero viver de verdade o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver todo o evangelho, todos os planos que o Senhor tem para a minha vida, mesmo que isso me faça revisitar as minhas decisões, as minhas escolhas, mas eu não quero abandonar o que é mais importante para a minha vida e para a minha história, que é a minha vida com o Senhor e eternamente com o Senhor. Segundo, como comunidade. Então, se o primeiro movimento é pessoal, olhando para si, parando de negociar com a verdade, e o segundo é como comunidade, decida ser parte da igreja. Isso aqui não é uma reunião de condomínio, isso aqui não é um clube, isso aqui é a igreja de Jesus. Toda a história da humanidade, ela culmina nisso aqui, na igreja de Jesus. Sabe, os seus amigos espirituais, as pessoas que vão entregar a vida de verdade para poder te ajudar, está aí, ó, sentada do seu lado. Porque lá fora só tem parasitas. Amigos espirituais, traga para perto de você pessoas que te dêem um tapa no rosto e te façam acordar. Para com isso, você não é assim. Muda de postura. Gente que coloca a mão no seu peito e te impeça de fazer e de cometer atrocidades contra você, contra o seu casamento, contra a sua casa, contra a sua história. A gente precisa trazer para perto de gente pessoas que nos colocam constantemente no caminho do Senhor. Que olhe para nós e diga o seguinte: olha, continua me imitando aqui, porque eu estou imitando ao Senhor Jesus e eu estou aí contigo. Não é gente para passar a mão na nossa cabeça, não. É por isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para ser xerife da vida dos outros, ficar apontando o pecado alheio, fiscal de comportamento. De verdade, seja irmão, seja irmã, seja ombro, intercessor. Em vez de você perguntar, como é que pode? Pergunta assim, ó, como que eu posso caminhar com você? Como que eu posso ser a extensão do amor de Deus na sua vida? Em vez de apontar dedo, estenda a sua mão. Sabe por quê? Porque o que Deus está deixando claro para mim é que Ele não quer que a gente seja um prédio bonito, arquitetonicamente bonito.
uma casa nova, com estrutura, com projeto. Não. O que Ele deseja de verdade é que a gente seja a igreja de Jesus. Um hospital para almas adoecidas. Uma oficina para gente arrebentada pela vida. Pessoas que entrem e no convívio conosco conheçam o evangelho salvífico do Senhor Jesus. Pessoas que convivem conosco possam ser alcançadas pela graça libertadora. É isso que Ele deseja. Um lugar onde as pessoas, quando entrarem lá, possam continuar ouvindo todo o conselho de Deus. Um evangelho que alcança a nossa vida, a nossa história, nos alcança em todas as áreas e vai nos transformando, e vai nos levando e nos conduzindo por caminhos e por veredas que vão trazendo alegria, vão trazendo paz e vão trazendo sentido para as nossas vidas. É isso que Deus quer da gente. E a gente tem muita coisa para fazer. E o que Deus está dizendo nessa manhã é: vamos. A casa é nova. É uma nova estação. Mas a missão continua. Ser resposta para os aflitos. Resposta para os machucados. Ser luz em meio às trevas. Ser sal em meio a uma terra putrefada. Vamos orar? Deus, a gente reconhece que muitas vezes nós nos acostumamos com o evangelho pela metade. Que às vezes não alcança ambientes escuros da nossa vida e da nossa alma. E a gente pede perdão por isso. Perdão pela hipocrisia, pela dureza. Por cada vez que a gente usa a Tua palavra, às vezes mais como arma de acusação do que notícia de salvação. Faça de nós uma nova casa. Faça de nós, ó Deus, uma comunidade do Evangelho todo, que prega todo o conselho do Senhor. E que o Teu Espírito nos dê coragem para trazer à tona aquilo que está escondido, obscuro. Para que a Tua luz entre. Nos dê, ó Deus, por meio do Teu Espírito, a humildade para confessar os nossos pecados, sermos sarados, curados e perdoados. Queremos viver uma vida genuinamente verdadeira diante de nós mesmos e diante do Senhor. Que os que se sentem presos, ó Deus, em dilemas insolúveis, que encontrem em Cristo não uma condenação sem saída, mas um caminho que redime, que justifica, que cura, que salva. Aqueles que se sentem fortes, quebrante, Senhor. Que aqueles que estão se encontrando nesse tempo distantes do Senhor, eles descubram que o Senhor está à porta aguardando o retorno, de braços abertos, pronto para celebrar. Por isso visite com Teu Espírito os nossos corações, as nossas histórias. Faça em nós, ó Deus, o cumprimento da Tua boa, perfeita e agradável vontade. E não nos deixe pregar menos do que todo o conselho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.